Reverendíssimo Monsenhor Mateus, Diácono Maurício, queridos irmãos e irmãs, neste quinto domingo da Quaresma, a liturgia de hoje nos chama a um convite muito forte, que tem tudo a ver com este tempo em que nós estamos vivendo, o tempo da Quaresma. É um convite ainda mais forte à conversão, à reconciliação e à misericórdia. A cada dia que nos aproximamos da Semana Santa, isso vai ficando mais intenso na liturgia da igreja. E o Evangelho de hoje nos chama muito, de uma maneira muito forte mesmo, a olharmos para dentro de nós, para olharmos para a nossa própria vida. Porque, como escutamos, os fariseus e os mestres da lei apresentaram a Jesus uma mulher que tinha cometido um adultério, um pecado público, podemos assim dizer, e que, segundo a lei de Moisés, ela deveria ser apedrejada. Interessante já observarmos nesse texto é que a lei de Moisés, ela não fala apenas de mulheres. Qualquer pessoa que fosse pega em adultério, a pena seria o apedrejamento. E aí nós vemos como o ser humano, como aqueles fariseus e aqueles mestres da lei foram capazes e ainda somos capazes de instrumentalizar os mandamentos e a lei de Deus, ou seja, de querermos aplicar a nossa maneira. E aqui já está um ponto para nós refletirmos neste Evangelho de hoje. Quando nós olhamos para os nossos irmãos e irmãs, muitas vezes em pecado público, e principalmente que vivem uma situação de pecado público, costumamos querer tentar ao próprio Deus para que Ele tome uma atitude em relação à vida daquela pessoa. Não aceitamos que aquela pessoa experimente na vida dela, diante daquela situação de pecado, a mesma misericórdia que nós experimentamos. Olha a tamanha maldade do ser humano. Só que nós não podemos nos esquecer que Jesus, lá em Mateus capítulo 5, versículo 17, vai dizer: eu não vim para abolir a lei e os profetas, não vim abolir, mas vim para trazer a perfeição. E a perfeição a qual Jesus fala é justamente o amor e a misericórdia. É por isso que Jesus não permite aqui, nesta passagem, que aquela mulher seja apedrejada. Mas Ele não impede de uma maneira retrucando com palavras: não, vocês não vão fazer isso. Não, não é isso que Jesus faz. Jesus, em sua infinita sabedoria, Ele se agacha no chão e começa a escrever os pecados daquelas pessoas. É isso mesmo. Embora o Evangelho não diga isso para nós, mas Santo Agostinho vai dizer que o que Jesus escreve no chão naquele momento são os pecados daquelas pessoas. E aí eles vendo ali, lendo os seus pecados, se envergonham, tomam consciência de sua própria vida e começam a sair um, a começar pelos mais velhos. Interessante isso, porque ao longo da nossa vida, o fato é que nós vamos acumulando pecados. Mesmo que alcançando o perdão de Deus através do sacramento, mas o fato é que nós pecamos continuamente. E aí os mais velhos foram saindo primeiro, porque objetivamente e obviamente eram os que mais haviam cometido pecados ao longo da sua vida. É muito interessante isso, meus irmãos e minhas irmãs, porque nos convida a olharmos para dentro de nós. Porque quando nós nos distraímos com os pecados dos outros, nós esquecemos de olhar para os nossos próprios pecados. E aí, como aqueles homens, a nossa atitude é uma atitude de agressão. A gente fica com pedras nas mãos, prontos para atacar aos outros. E não podemos ser assim. Quando olhamos para dentro de nós, fazemos como aqueles homens, larguemos as nossas pedras no chão e sigamos o nosso caminho, porque foi isso que eles fizeram. Eu tenho para mim, claro que o Evangelho não cita isso, mas de certa forma aqueles homens foram tocados. Eles foram tocados por Jesus naquele momento. Eles olharam para o seu interior, eles pensaram, eles refletiram. E nós hoje também somos chamados a refletir sobre a nossa própria vida, porque a misericórdia de Deus é para todos. Nós somos todos iguais em dignidade perante a Deus. Independente da gravidade do nosso pecado, do pecado do nosso irmão, o Senhor está sempre pronto para perdoar. O Senhor está sempre de braços abertos para perdoar. É como diz o Salmo: maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria.
O Senhor só tem o bem a nos oferecer. O Senhor só tem a misericórdia a nos oferecer. Mas essa atitude depende de nós. Depende de nós reconhecermos essa necessidade dessa misericórdia. Porque a misericórdia de Deus é para os que necessitam. Como alguém que não precisa, que não reconhece, que necessita da misericórdia, pode querer a misericórdia em sua vida? Não. É por isso que no ato penitencial da missa, nós reconhecemos isso. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs. É justamente um reconhecimento dessa necessidade. Então, se a gente reconhece essa necessidade, a gente também se reconhece necessitado de Deus, necessitado do perdão de Deus e, consequentemente, a gente se reconhece pecador. Porque todos nós somos pecadores. E aí, para todos nós, pecadores, o Senhor também tem uma palavra, como teve para aquela mulher: vai e não peque mais. Então esta deve ser a nossa fé. Este deve ser o nosso objetivo neste finalzinho de Quaresma. Olhar para dentro do nosso coração, nos reconciliar com Deus e seguir adiante. É como Paulo vai nos dizer: mas corro para alcançá-lo, visto que já fui alcançado por Jesus Cristo. Irmãos, eu não julgo tê-lo alcançado. Uma coisa, porém, eu faço, esquecendo o que fica para trás. Eu me lanço para o que está na frente. Corro direto para a meta, rumo ao prêmio que do alto Deus me chama a receber em Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.